Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 1 ao 5. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos de 1 a 5. Como já oramos, podemos ir diretamente para a palavra, onde nos diz assim o texto sagrado. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós não teremos uma pregação, apesar de eu ter lido um texto aqui inicialmente, mas eu diria que nós teremos aqui, com a ajuda de Deus, uma aula que espero seja completamente dirigida pelo Espírito Santo, para que eu consiga atingir o objetivo de ser objetivo, de conseguir compartilhar tantas coisas em tão pouco tempo. Então eu diria que essa aula aqui é um resumo das orientações que eu gostaria que tivessem dado para mim no início do meu ministério como pregador do Evangelho. E evidentemente, se eu estou dizendo isso, é porque eu não recebi essas instruções e fui aprendendo não somente na prática, mas também com a leitura de bons livros, a começar pelo livro dos livros, que é evidentemente a Bíblia Sagrada. E com textos como esse que eu acabei de ler aqui, nós encontramos orientações para as nossas pregações, para quando Deus nos usar pregando a sua palavra. E nós temos dado oportunidade aqui para irmãos que nós temos percebido que tem esse dom, que o Senhor tem dado esse dom da palavra para pregar o Evangelho ou para ensinar a palavra de Deus. E eu considero muito importante que esses irmãos tão queridos recebam algumas instruções bem objetivas, e é isso que eu espero aqui através desta mensagem. E o que nós encontramos aqui nesse texto, e eu preciso ser de fato bem objetivo e peço a sua compreensão, e pode ser que futuramente nós venhamos examinar mais profundamente cada um dos pontos que eu vou compartilhar com vocês aqui. Em primeiro lugar, nós veremos o que a pregação tem que ser. Em segundo lugar, sobre o que pregar e quais as consequências disso. Em terceiro lugar, sobre o que não pregar. Em quarto lugar, o que evitar durante a pregação. E em quinto e último lugar, algumas dicas finais a respeito da pregação, do ato de se pregar a palavra de Deus. Então, primeiramente, o que a pregação tem que ser? No texto que acabamos de ver aqui, o versículo 1 nos ensina claramente que a pregação do Evangelho tem que ser simples. Ela tem que ser ministrada de um modo que todos a compreendam. Temos que evitar palavras difíceis, temos que evitar raciocínios complicados de se entender. Então a pregação, em primeiro lugar, tem que ser simples. Vejam como Paulo disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja,
ele trouxe uma palavra simples, uma pregação que todos podiam entender, mesmo as pessoas incultas conseguiriam compreender o que estava sendo ensinado. Em segundo lugar, a pregação tem que ser centrada em Cristo. Eu ia escrever aqui nas minhas anotações cristocêntrica, mas aí eu pensei, eu acabei de dizer que a pregação tem que ser simples, e eu vou falar cristocêntrica, né? Então logo de início eu já estou dando um exemplo aqui, que a gente tem que, sempre que nos depararmos com um termo complicado, vamos tentar explicar esse termo com uma frase. Então, ao invés de dizer a pregação tem que ser cristocêntrica, é melhor dizer a pregação tem que ser centrada ou centralizada em Cristo, na pessoa do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. É o que ele diz no versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, não importa sobre qual texto bíblico eu vá pregar. Eu posso estar pregando em Gênesis, irmãos, mas a pregação ela tem que apontar para Cristo. Eu tenho que trazer essa mensagem com o objetivo de que Cristo seja anunciado, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a pregação ela tem que ser dependente do Espírito Santo. Vejam que coisa linda que Paulo escreve no versículo 3: e eu estive convosco em fraqueza. Ele não foi ter com os coríntios se achando o tal, muito pelo contrário, ele estava consciente de que dele mesmo ele não tinha nada para entregar àqueles irmãos. Então, da mesma forma, nós como pregadores temos que reconhecer que de nós mesmos não temos nada para oferecer, irmãos. E eu não posso dar o que eu não recebi. Por isso é que veremos mais adiante a respeito da importância de termos diariamente um momento a sós com o Pai, para oração e meditação da sua palavra. Porque eu não posso dar o que eu não recebi. E as pessoas não querem a mim, elas querem aquilo que eu tenho a oferecer. E se eu tenho a oferecer a palavra de Deus, e elas estão querendo que eu pregue, o que elas querem saber não é da minha vida, da minha história, elas querem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Em terceiro lugar, a pregação tem que ser reverente. O pregador, ainda que em alguns momentos ele diga algo que nos faça sorrir, como ainda há pouco eu falei sobre a questão do cristocêntrica, né? Isto não deve ser confundido com brincarmos na hora da pregação. Pregação é coisa muito séria. E ainda aqui no versículo 3, irmãos, na continuação, ele diz assim, que ele foi ter com os coríntios, não só em fraqueza, mas também em temor e em grande tremor. Em temor e em grande tremor. Reconhecendo o quanto esse ministério é santo, o quanto nós temos uma responsabilidade enorme, irmãos. Porque se trouxermos um ensinamento fora da palavra, podemos levar pessoas ao erro, ao pecado e à perdição eterna, irmãos. Então eu não tenho que pregar o que eu acho. Se a palavra diz que vivo não mais eu, um morto não tem opinião. Eu não tenho mais opinião a respeito do que eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar a palavra e pronto. Que eu seja apenas um despenseiro fiel da palavra de Deus, para a glória de Deus. Então, reverência, coisa que tem faltado muito hoje em dia.
Mas isso é cumprimento da palavra. Em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo alerta Timóteo o que Deus lhe havia revelado, que nos últimos dias, para pastores, seriam dias mais trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, etc. E dentre as 18 características ali, 3 vezes 6, dentre as 18 características ali, está também irreverentes, sem reverência. E hoje temos visto muitas pessoas querendo se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Então pode um pregador pregar de boné, de camiseta, de bermuda, de chinelo? Ora, se Deus quiser me usar quando eu estiver na praia, né? Mas será que eu deveria também estar numa praia onde há tanta promiscuidade hoje em dia? Então precisamos ter reverência, irmãos. Você foi convidado para pregar? Use uma roupa que seja sóbria, uma roupa que não seja escandalosa, uma roupa que não venha chamar a atenção para você. É importante que o pregador desapareça e a palavra de Deus seja exaltada durante a pregação. Então, o pregador não pode ter nada que distraia o ouvinte. Isso é uma coisa que eu vou dizer mais à frente, se Deus assim permitir. E finalmente, quinto ponto aqui nesse texto, a pregação tem que ser, versículos 4 e 5, vejam comigo: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Em quinto lugar, a pregação, portanto, tem que ser fervorosa. O que eu quero dizer com fervorosa? Que não somente a pregação, ela tem que ter luz da palavra, conhecimento, mas ela também tem que ter calor do Espírito Santo. Eu posso pregar o texto sagrado com zelo, corretamente, biblicamente, sem nenhuma heresia, pregando a sã doutrina. Mas se aquilo que eu estiver pregando, eu não pregar no Espírito, então não haverá o mesmo efeito, queridos irmãos, nos ouvintes. Não haverá. É preferível uma pregação simples, queridos, João 3,16, mas no Espírito, do que uma pregação complexa, elaborada, num texto enorme, mas com um pregador que não se encheu do Espírito Santo adequadamente para trazer a palavra. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Eu nunca vou esquecer de uma irmã jovem, adolescente na época, que ministrava louvor quando a nossa igreja ainda era aqui do lado, né, o local de reuniões. E um dia, essa jovem, quando ministrou louvor, foi algo assim tão especial, que no final do culto eu perguntei a ela: irmã, o que aconteceu essa semana? Porque eu estou vendo que foi diferente hoje. E ela disse: pastor, eu me consagrei tanto para esse culto, jejuei, orei de madrugada, busquei, e glória a Deus por isso. Só que infelizmente depois não continuou fazendo isso, e aí voltou novamente no momento do louvor a ser como antes. Então eu digo por mim mesmo, irmãos, quando eu não me preparo espiritualmente e trago a palavra, não é a mesma coisa. Vocês sabem disso, vocês já me viram trazer palavras aqui que talvez tenham dado sono em vocês. Então, eu não me lembro quem foi que disse, mas certamente um grande pregador disse o seguinte: ponha fogo na sua pregação ou no seu sermão, ponha fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo, né?
É preferível você não pregar do que pregar vazio do Espírito Santo, irmãos. E aí é importante a gente fazer uma distinção entre pregação e ensino, tá, da palavra. Ensino da palavra e pregação. A pregação é do Evangelho. Qual o objetivo da pregação? Levar as pessoas ao arrependimento de pecados, ao conserto, à conversão. E isso só acontece quando o coração delas queima, irmãos. E se o fogo não houver no pregador, não haverá nos ouvintes, irmãos. O fogo começa no púlpito, queridos, no coração do pregador. Então, terminado esses 5 pontos, eu vou recapitular aqui. A pregação tem que ser simples, em segundo lugar, centrada em Cristo, dependente do Espírito Santo, reverente e fervorosa. O que eu quero dizer com fervorosa, irmãos? Eu não estou falando de gritos, de pulos, de teatro na hora de se pregar. Eu estou falando simplesmente que está ardendo no coração do pregador a pregação. E isso me leva à resposta da segunda questão, sobre o que pregar. Todo pregador, quando recebe um convite para pregar, a maioria tem esse dilema, sobre o que pregar. Meu Deus, recebi um convite para pregar, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? E a resposta é: pregue aquilo que está ardendo no seu coração. Evidentemente, desde que seja a palavra de Deus, tá? Não é para você pregar sobre um livro que você leu de teologia. É para você pregar a palavra. Mas é para pregar qual texto da palavra? Aquele texto que Deus falou com você. Você estava na sua leitura diária lá, quietinho, no seu devocional, e de repente você começa a chorar. É o Espírito Santo falando com você em um texto, e aquilo ardeu no seu coração. É esse o texto que você tem que compartilhar com irmãos. Porque, repito, se o texto não arde no seu coração, como vai arder naqueles que ouvem a mensagem? Se você não está empolgado com a tua pregação, como esperar que os irmãos estejam, amados? Então começa com o pregador. Sobre o que pregar? Ainda respondendo isso, vamos abrir na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, do versículo 10 em diante. Primeiramente eu vou fazer uma leitura de um texto um pouquinho longo, mas é necessário, do versículo 10 até entrando no capítulo 4 e terminando no versículo 5. Eu encontro aqui do versículo 10 do capítulo 3 até o versículo 5 do próximo capítulo, eu encontro aqui um tema para todo esse trecho aqui que Paulo escreveu a Timóteo. Diz assim o texto sagrado, 2 Timóteo 3,10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois,
diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Vejam que interessante, Timóteo era um pastor, ele estava pastoreando a igreja do Senhor, inclusive ele estava já consagrando, ordenando, elegendo anciãos para congregações que estavam se formando. Mas Paulo chama ele aqui no final do versículo 5 de quê? De evangelista. Todo pastor tem que pregar a palavra, todo pastor tem que ser um pregador da palavra, e toda a pregação do evangelho tem que apontar para Cristo. E o que é apontar para Cristo? Nós temos que pregar em toda a pregação que somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, as instruções que a gente passa na pregação, elas precisam vir temperadas com a graça de Deus. Ou seja, irmãos, lembrem-se, não são vocês que vão mudar a si mesmos, mas quanto mais nós nos rendemos a Cristo, quanto mais nós reconhecemos a nossa incapacidade, quanto mais nós negamos a nós mesmos, mais o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, e o oleiro muda o vaso para ser um vaso de honra em sua obra. Aleluia! Então, isso é muito importante. Agora, por que eu li todo esse texto aqui, que é mais um texto que nos ensina sobre a pregação? Porque, amados, quando nós pregamos a palavra, e é isso que a gente tem que pregar, não é? A palavra. Quando nós pregamos a palavra de verdade, com fidelidade, ora, o que nós podemos ganhar com isso são aflições e perseguições. Dificilmente você ganhará amigos dizendo a verdade, mas o texto sagrado nos manda dizer a verdade. No versículo de número 2 do capítulo 4 diz: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, eles não vão querer mais ouvir a verdade. E no versículo 4 diz: desviarão os ouvidos da verdade. Então nós não temos que pregar esperando que multidões queiram nos ouvir, porque especialmente hoje em dia as multidões dos que se dizem cristãos estão com coceira nos ouvidos, como diz aqui o texto, querendo ouvir coisas agradáveis. Coça aqui meu ouvidinho, coça, ai que gostoso, né? Não sei quanto a vocês, mas às vezes na hora de dormir eu deito e falo assim: ai meu amor, coça aqui as minhas costas. Que delícia, como é bom. Tem tanta gente que gosta de uma coceirinha no ouvido. Fala isso que eu gosto. Isso que eu quero ouvir. Que eu vou ser rico, é isso que eu quero ouvir. Prega isso aí para me agradar. Prega aí que o mundo vai melhorar. É isso aí que o povo quer ouvir. Não quer ouvir sobre a volta de Cristo, sobre santificação. E o que nós temos que pregar? Olha, eu disse que esse trecho todo aqui, eu poderia dar um título para todo esse trecho aqui, e o título que eu daria é: o pregador fiel sofrerá perseguições. O pregador fiel sofrerá perseguições. Ele não será amado por todos, se ele for fiel à palavra. Não será. Ele sofrerá perseguições. E por quê? Porque em primeiro lugar, versículo de número 10, ele prega a sã doutrina.
nós vemos esse mesmo termo aqui, doutrina, no versículo 3, virá tempo, do capítulo 4, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e no versículo 10 do capítulo 3, ele diz, tu, porém, tens seguido, ele poderia começar dizendo, tens seguido o meu modo de viver, a minha intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, a doutrina, mas não. Ele colocou a doutrina em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar. Tu tens seguido de perto a minha doutrina. Repito, ninguém quer ouvir a você ou a mim. O que as pessoas querem ouvir é a verdade da palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, então cale a sua boca. As pessoas querem ouvir a palavra. Eu até compreendo que a primeira vez que alguém prega, quer contar o seu testemunho, amém. Mas na segunda vez, chega, já contou o testemunho, agora prega a palavra. Agora vamos pregar a palavra. Ninguém quer ouvir suas experiências pessoais, querem ouvir a palavra. Irmãos, quantas viagens que minha esposa e eu já fizemos pelo projeto Quero Congregar. Agora vocês não me veem aqui na hora da pregação falando sobre as minhas viagens, irmãos. Vocês me veem pregando a palavra, irmãos. Então, em primeiro lugar, o pregador fiel, ele sofrerá perseguição, por quê? Porque ele prega a sã doutrina, versículo 10, versículo 14, também o versículo 2 e 3 que já lemos, né, do capítulo 4. O que diz no 14 do capítulo 3? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Permanece naquilo que aprendestes. Permanece. Vamos perseverar na palavra. É isso que temos que pregar. Em segundo lugar, o pregador fiel sofrerá perseguição porque, versículo 10, veja comigo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver. Em algumas versões, o meu procedimento. O que significa isso? Que o pregador fiel, ele sofrerá perseguição porque ele vive o que ele prega. E assim tem que ser. Ninguém pode apontar para o pregador e dizer, você é um hipócrita, você está pregando o que você não vive. O pregador tem que viver o que ele prega. E sabe o que acontece quando o pregador vive o que ele prega? Ele é perseguido. Ele passa por aflições. Porque a luz incomoda as trevas. As pessoas se mordem dizendo, eu queria contradizer ele, mas não é que ele vive isso aí que ele está pregando? Então não dá para eu peitar esse pregador, porque o que ele está pregando realmente ele vive. Em terceiro lugar, versículo 10 ainda, o pregador fiel sofrerá perseguição, por quê? Porque a sua intenção é correta. Intenção correta, é o que é dito aqui no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, ou motivação. Qual era a motivação de Paulo? A motivação dele está revelada nos versículos 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ganhar dinheiro? Não, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que o pregador almeja? Que os seus ouvintes sejam aperfeiçoados em Cristo. Que aquela mensagem seja transformadora para as suas vidas. Aleluia. Então, recapitulando, o pregador fiel sofrerá perseguição porque prega a sã doutrina, vive o que prega e a sua motivação é correta. E é claro que o inferno se levanta quando alguém prega por amor ao Senhor e não por interesses escusos. E sobre o que não pregar, eu considero muito importante também nós tomarmos cuidado com não desperdiçarmos uma oportunidade maravilhosa
que é esta, irmãos, onde há pessoas sentadas, atentas ao que eu estou dizendo. O pregador não pode perder essa oportunidade, pregando algo que não deveria, que é desnecessário, ou até mesmo prejudicial, né, para a congregação, para os seus ouvintes. Então, sobre o que não pregar, a gente já viu que tem que pregar a palavra, mas o que da palavra também, né? Então vamos lá, sobre o que não pregar. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia por favor em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, onde nós encontramos as instruções de Paulo aos anciãos de Éfeso, discurso esse que ele fez em Mileto. Atos 20, versículo 20. E ele diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Vejam que interessante, ele podia ter dito, como nada vos deixei de anunciar, mas ele disse com detalhes, como nada de útil vos deixei de anunciar. Paulo não perdia tempo pregando coisas vãs, coisas inúteis, que não são práticas. Nem Paulo, e nem aquele em quem ele se espelhava, o Senhor Jesus. Lembrem-se que no final do sermão, chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Senhor conclui com uma parábola. E naquela parábola ele diz que o homem prudente é aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática. Ora, se Jesus está dizendo que prudente é aquele que ouve a sua palavra e a pratica, e o compara a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha, é porque tudo que Jesus ensinava era prático, era útil. Essa é mais uma diferença entre a pregação e o ensino. Se eu trago aqui um ensino sobre alguma polêmica teológica, muito provavelmente isso não terá nada de prático para a sua vida. Então eu não vou perder tempo pregando sobre isso. Estão entendendo, amados? E o interessante é que a palavra nos proíbe mesmo de fazer isso, de perdermos tempo com coisas polêmicas. Então, em primeiro lugar, a pregação tem que ser prática. Então, sobre o que eu não devo pregar? Eu não devo pregar sobre alguma coisa que as pessoas não vão nem ter interesse de ouvir, porque elas estão percebendo, peraí, isso aí que ele está pregando, isso não tem nada a ver com isso, isso não tem nada a ver com a minha vida. Por que eu estou ouvindo essa pregação? Mas ele fica por educação até o final, né? Então a pregação tem que ser prática, irmãos. Ela tem que ter algo de útil para o nosso dia a dia. Então tomem cuidado com isso. Em segundo lugar, sobre o que não pregar, veja comigo 2 Timóteo capítulo 2, vamos voltar lá para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 23. 2 Timóteo 2, 23, que diz assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Vejam que coisa séria. Paulo está dizendo aqui que aqueles que estão querendo trazer questões loucas, desnecessárias, vãs, polêmicas, estão presos pelo diabo a essas questões. Então nós temos que orar por essas pessoas, temos que ter paciência com elas, falarmos com mansidão. Mas vamos agora para Tito.
Você pode aí virar 2 ou 3 páginas e você vai chegar na epístola de Paulo a Tito, que também é uma epístola escrita para um pastor, por isso que é chamada de epístola pastoral, assim como as 2 a Timóteo. Então nós temos 3 epístolas escritas para pastores, as 2 a Timóteo e a epístola a Tito. Capítulo 3, versículo 9, vejam comigo. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, vejam como Paulo chama aquele que insiste nesses debates, nessas questões, nessas contendas. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, como ele já havia aconselhado a Timóteo, depois de uma e de outra admoestação, com toda a paciência, com todo o amor, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, questões vãs, questões que são chamadas até de loucas. Não fomos chamados para pregar sobre isso, irmãos. Não fomos chamados para pregar assuntos polêmicos. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E se algum texto da palavra hoje é polêmico, é porque a cultura do mundo está contra a palavra de Deus. Mas o que eu tenho que pregar é a palavra, a verdade, e não ficar procurando temas polêmicos propositalmente para criar contenda entre irmãos. Então, sobre o que não pregar? Sobre algo inútil, sobre algo polêmico, e também sobre o que não pregar, sobre um só assunto. Sobre um só assunto. Não podemos pregar sobre um só assunto. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Sandro, que uma vez foi na minha casa justamente para falar isso: pastor, o senhor está pregando muito sobre uma coisa só. E ele tinha razão, é verdade. E amados, nós temos que ouvir bons conselhos e ouvir pessoas que têm experiência na caminhada cristã. Temos que ouvir bons conselhos, irmãos. E vejam o que diz em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. Voltando para Atos 20, como a gente aprende através do apóstolo Paulo. Não, meu Deus, o Espírito Santo usou muito esse homem, porque ele se permitiu, ele diminuiu a ponto de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Atos 20, versículo 21, é a continuação, versículo 26, diz assim: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Não é ficar o tempo todo batendo na mesma tecla, pregando um só assunto, ninguém aguenta mais. Quando esse pregador, ele pede para abrir a Bíblia, o pessoal já sabe sobre o que ele vai pregar, eu já sei o que ele vai pregar. Ele só prega isso. Irmãos, temos que pregar todo o conselho de Deus, irmãos. Todo o conselho de Deus, para a glória de Deus. Vejam quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos tem cada livro, a maioria deles tem muitos capítulos. Quantos assuntos há na palavra de Deus. Quantas coisas a serem tratadas no nosso coração, irmãos. Então nós não podemos falar o tempo todo só sobre a mesma coisa. Eu não quero citar exemplos aqui, para que ninguém pense: o pastor está dando indireta para um ou para outro, então não vamos entrar por esse caminho, mas vamos prosseguir. Então já vimos aqui, irmãos, graças a Deus, estou conseguindo dentro do horário. Recapitulando, a pregação tem que ser simples, centrada em Cristo, dependente do Espírito Santo, reverente, fervorosa. E sobre o que pregar? Sobre a palavra de Deus. E o que acontece com quem prega a palavra de Deus? Essa pessoa sofrerá perseguição. Por quê? Porque ela prega a sã doutrina,
ela vive o que prega e a sua intenção é correta, sua motivação é correta. E sobre o que não pregar? Sobre algo inútil, sobre algo polêmico e sobre um só assunto. E agora vamos então para o que evitar durante a pregação. Agora eu já não vou mais aqui usar textos bíblicos, até porque nem sei se eu os encontraria para algumas dicas práticas que se dividem em dois blocos. Primeiramente, o que evitar durante a pregação. Em primeiro lugar, temos que evitar o maior inimigo do pregador, que é uma palavra de 2 letras apenas, com acento agudo, na letra E, 2 letrinhas. Então, de que palavrinha eu estou falando? Né. Fala uma frase, né. Gente, uma vez, um pastor muito querido, idoso já, quando eu era evangelista, lá na Praça do Bandeirantes, eu tinha acabado de pregar, até hoje eu me lembro. Terminou a pregação, ele veio sorrindo. Evangelista Alan, queria falar com o amado. Falei, amém, pastor. Aí ele me abraçou, me levou lá para fora e disse assim: o amado prega muito bem. Falei, que bom, glória a Deus, obrigado. Só tem um probleminha: o irmão fala muito né. Quando ele falou aquilo, caiu o meu semblante. Falei, não falo não. Fala sim, você fala muito né. Faz o seguinte, grava a sua pregação. E eu devo a esse pastor eu ter começado a gravar as minhas pregações. Na época, com fita cassete. Eu tenho até hoje a primeira pregação que eu gravei. Fita cassete. E quando eu fui ouvir a pregação, misericórdia, eu contei mais de 50 nés naquela pregação. Mais de 50 nés eu contei naquela pregação, que era uma pregação de 30 minutos, porque a fita cassete era de 60 minutos, então cada lado tinha 30, eu tinha que pregar em 30 minutos para caber na fita. Então eu falei, vou pregar em 30 minutos. Em 30 minutos eu falei 50 nés, mais de 50, ou seja, praticamente 2 nés a cada minuto, né? Então, é isso? É mais ou menos isso, ou 1 né a cada minuto. Agora eu estou... Não, 30 minutos, é isso mesmo, 2 nés a cada minuto, né? Então, irmãos, né? Aí, tá vendo só? Não, mas agora eu não estou pregando, eu estou pensando. Mas vamos lá. Como eliminar o né da pregação? Em primeiro lugar, detestando o né. Deteste o né. Você tem que odiar isso. Eu não quero mais falar essa palavra. Pregando? Não, no dia a dia. Então, no dia a dia, evite dizer né. Acreditem ou não, mandando áudios pelo WhatsApp, agora Telegram, eu já, Rosa sabe disso, eu gravo um áudio e depois eu fico escutando. Parte do motivo que eu escuto o áudio é para ver se eu fiquei falando né. Se eu fiquei falando né, eu tiro ele com raiva. Verdade, irmãos. Porque eu realmente luto contra isso. Por que, pastor, que o né é tão prejudicial para a pregação? Explico. O né significa não é. A junção de 2 palavras, não é. E toda vez que falamos o né, é uma pergunta. Imaginem, irmãos, o pregador está dizendo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Né? Você não tem certeza disso? Jesus Cristo é o Senhor, né, irmãos? Que isso, né? O né tira a tua autoridade de pregador, como pregador. É como se você não acreditasse naquilo que você está falando, irmãos. Então, precisamos lutar contra isso. E não é lutar contra isso apenas quando formos pregar, porque senão já começamos tendo perdido a batalha. Temos que lutar contra o né no cotidiano, no dia a dia,
24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E ano bissexto, 366, como é o caso de 2020. Né? Tá vendo aí? Oh, glória, foi um fechamento lindo esse. Vocês viram que foi um né assim bem... Esse eu sufoco ele, irmãos. O que mais evitar durante a pregação? Gesticular muito. O que eu quero dizer com gesticular muito? Não quero dizer você mexer um pouco as mãos. Eu quero dizer gesticulações, inclusive, principalmente, não levante a sua mão acima da cabeça quando você estiver pregando. Por quê? No inconsciente, as pessoas elas não vão prestar atenção no que você está falando, mas no que você está fazendo. Claro, se você vai dar um glória a Deus, você levante a sua mão, louvado seja o Senhor. Mas é importante você não gesticular muito. Em terceiro lugar, não fique se balançando ou andando de um lado para o outro. Quando eu digo andando de um lado para o outro, eu não quero dizer que você está aqui, daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está aqui, não tem nenhum problema isso. Mas eu estou falando sobre pregar assim, pregar assim, né? Daqui a pouco está todo mundo hipnotizado, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Parece jogo de tênis, né? E existem pregadores que vão até o final do altar e vão até o outro lado e fica assim a pregação toda. Isso não acontece aqui, graças a Deus. Ou então ficam se balançando muito, né? Se balançando. Isso é algo que é normal com pregadores iniciantes, irmãos. Então a gente tem que tentar se policiar nisso. Porque o nervosismo nos faz nos balançarmos. A gente fica se balançando, pregando e se balançando. Por quê? Porque o nervosismo faz isso. É um tique-tique nervoso mesmo, né? É normal em quem está iniciando como pregador. Então, repetindo, evitar vícios de linguagem. Aliás, não é só o né. Tem também aqueles vícios do evangeliquez. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Certa vez convidamos um pregador aqui que eu não sabia que ele tinha essa mania. Ele dizia uma frase, louvado seja Deus. Outra frase, louvado seja Deus. Outra frase, louvado seja Deus. Só que no final da mensagem ele já estava ficando cansado. Então ele já não dizia mais louvado seja Deus. Ele dizia louvado seja, louvado seja. E depois no finalzinho mesmo, louvado, louvado, louvado. Que ele já não estava aguentando mais. Então imagina, uma pregação que seria de 30 minutos, 30 minutos de palavra e 30 minutos da frase louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tomem cuidado com isso. Ou então com glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. São vícios de linguagem que têm que ser tirados da pregação. Quarta dica aqui para vocês. O que evitar durante a pregação? Irmãos, tudo isso aqui eu já presenciei, ou eu mesmo fiz, ou alguém fez. E esse aqui eu me lembro bem, nós congregávamos aqui do lado, e certa vez eu convidei um pregador para nunca mais. Ele pregou muito bem. O problema é que a pregação toda ele olhava para mim. A pregação toda, olhando para mim. Eu abaixava a cabeça, eu olhava para o lado, eu coçava. Vamos ver se ele não está mais olhando. Está olhando, continua olhando. Misericórdia. Eu sei que com vocês é o contrário, vocês até evitam olhar para mim quando pregam, né? Só a graça, irmãos, só a graça. Então, o que a gente tem que evitar? Olhar numa só direção ou para uma só pessoa, né? Já aconteceu aqui de irmãos que estarem começando na pregação, está isso gravado em vídeo. Na hora da pregação ficam pregando só para um lado da igreja, mas fica só para esse lado. E aí eu estou ali sentado, eu estou falando assim, meu Deus, eu estou aqui, eu acho que eu vou levantar e gesticular, eu estou aqui, hein? Tem desse lado aqui também, né? Daqui a pouco ele lembra, viu como o meu né é bem tímido. Daqui a pouco ele lembra e olha para o outro lado, esquece do lado de cá. Irmãos, a gente tem que pregar para todos, tem que olhar para todos, amém? Estamos falando com pessoas, né? Então é muito importante
não olharmos numa só direção ou para uma só pessoa. Temos que olhar para os ouvintes. Aliás, esse é a quinta dica. Algo também que temos que evitar durante a pregação é que há pessoas que olham para um lado e para outro lado, mas não olham para as pessoas, olham para a parede. Pregam assim, olhando para a parede. Nunca olham para ninguém. Por quê? Porque talvez tenham medo de serem intimidados por algum olhar, né? O Né de novo. É terrível isso aí, irmãos. Tem que ser eliminado por completo. Outra dica: o que evitar durante a pregação? Começar a pregação falando rápido demais. Temos que fazer, na verdade, ao contrário. No início da pregação, comece falando mais pausadamente, mais lentamente. Existem alguns que até exageram, isso é uma técnica, tá? Mas que é importante. É importante, é porque as pessoas elas acabaram de se propor a ouvir uma pregação que talvez dure no mínimo 40 minutos. Então, a mente delas ainda está se adaptando àquilo. E se o pregador já começa falando rápido, duas coisas vão acontecer. O ouvinte não vai conseguir acompanhar direito a pregação, e o pregador, no meio da pregação, ele perde o ritmo, começa a falar mais devagar, porque ele já está cansado. Lembram do louvado seja Deus, louvado. Está cansado, e aí a pregação acaba desandando, digamos assim, né? Como se fosse um bolo que desandou. E sétima dica, então, o que evitar durante a pregação? Recapitulando: primeiro, vícios de linguagem, como né, por exemplo, gesticular muito, balançar-se ou ficar andando de um lado para o outro, olhar numa só direção ou para uma só pessoa, não olhar os ouvintes, começar falando rápido e, finalmente, sétima dica, falar numa só entonação. Já houve aqui na igreja um pregador assim, ele não está aqui há anos, mas era um pregador que toda a pregação dele era na mesma entonação, do início ao fim. Esse pregador não mudava a entonação. Sabe o que acontecia com a pregação dele? Por mais que fosse uma pregação emotiva, por mais que fosse uma pregação emocionante, a pregação acabava se tornando uma narração de alguma coisa como uma notícia. Estão entendendo? É isso. É cansativo, é monótono, dá vontade de sair correndo. Cadê o botão para desligar? Então, amados, soltem-se durante a pregação. Mas não exagerem, né, também. Mas expressem as emoções de vocês. Eu poderia ter dito agora, expressem as emoções de vocês. Mas viram como espontaneamente eu coloquei no expressem um pouco de entonação? Expressem a emoção de vocês. Então, na pregação, isso é fundamental, porque senão se torna monótona. Dicas finais. Agora mais 8 dicas aqui. Meu Deus, está acabando. Dicas finais. Acompanhe o plano de leitura da Bíblia que nós temos, mas também leia aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração da palavra. Então nós estamos lendo 1 Coríntios. Eu não vou pecar se, além de ler 1 Coríntios capítulo 10, que foi a leitura de hoje no plano de leitura, eu não vou pecar se eu ler também Efésios, por exemplo, se eu ler algo lá em Provérbios, enfim. Então, o Espírito Santo tocou no seu coração para ler algum texto bíblico, leia, mas acompanhe o plano de leitura da Bíblia. Se você não consegue ler toda a nossa proposta, que é o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, pelo menos o Novo Testamento. Nós temos que ler 2 vezes por ano. Para o pregador, isso tem que ser uma regra que não podemos deixar de cumprir, irmãos, de seguir. Por quê? Porque eu costumo usar uma ilustração para ensinar isso, que é a ilustração de um mecânico. Digamos que você chame um mecânico que é o melhor mecânico
que existe na redondeza. E você chama esse mecânico e ele vai até a sua casa para consertar o seu carro. Mas esse mecânico, ele não traz todas as ferramentas necessárias. Você está com o melhor mecânico que existe. Mas se ele não estiver com as ferramentas necessárias para, por exemplo, consertar o seu carro, ele não vai poder fazer muita coisa. Nós temos o melhor ensinador que existe, que é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Na verdade, não somos nós que o temos, Ele nos tem. E Ele nos motiva a meditarmos na palavra continuamente. E se você não está meditando na palavra, ou é porque você está resistindo ao Espírito Santo, ou é porque não tem o Espírito Santo ainda. Converta-se a Cristo. Porque o Espírito Santo nos chama à oração e à meditação na palavra. Para quê? Para que sejamos aperfeiçoados e para que no momento em que Ele quiser nos usar na pregação do Evangelho, no ensinamento da palavra, Ele encontre em nós as ferramentas necessárias. E onde estão essas ferramentas? Aqui, irmãos. Então o que está no papel tem que estar no meu coração. Quantos versículos ao longo de pregações eu cito que não estão anotados, mas estão aqui e aqui. Compreendem, amados? Então, em primeiro lugar, dicas finais. Tenham todos os dias um devocional de leitura da palavra. De preferência, sigam um plano de leitura para que vocês leiam toda a Bíblia. Como que eu vou pregar todo o conselho de Deus se eu nem o conheço? Repito, as pessoas não querem a mim nem a você, elas querem Deus. E se você não receber primeiro, o que você vai entregar? Então, em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, mais uma dica final importante: não leia a sua Bíblia procurando por uma pregação. Eu vou ver aqui, que eu vou pregar? Não, aqui não, eu gosto mais lá do Antigo Testamento, deixa eu ir para Jó, eu gosto de pregar em Jó. Não faça isso. Não use a Bíblia como se fosse uma ferramenta de trabalho, irmãos. Tem que ser uma leitura prazerosa, de um momento devocional com o Pai, um momento de intimidade com Ele. E dessa leitura que nós fazemos, não para procurar um texto para pregar, mas procurando ser transformado pelo que nós estamos lendo, dessa leitura é que virá a nossa pregação. Por isso temos que ler todo dia, porque quando você tiver uma oportunidade de pregar, você vai se lembrar de que ontem ou anteontem, ou quem sabe hoje de manhã, eu estava meditando num texto que falou tão forte ao meu coração, e como eu estou empolgado com aquilo que Deus falou comigo, eu tenho certeza que quando eu abrir a minha boca, o Espírito Santo vai me usar para falar com os meus irmãos naquele texto. Então, em terceiro lugar, ore e jejue para não pecar, mas ao contrário, ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a gente nunca vá pecar, mas é evidente que quanto mais nós oramos, nos consagramos ao Senhor, menos a gente peca. E mais apto nós estamos para pregar contra o pecado, porque do contrário eu serei um hipócrita, irmãos. Em quarto lugar, seja você mesmo. Essa é uma característica linda do nosso ministério, né? Aqui, porque graças a Deus, cada um dos pregadores aqui tem o seu estilo, cada um de nós. Isso é maravilhoso. Não há ninguém aqui imitando ninguém, e nem imitando um pregador de fora também. Em quinto lugar, não use um esboço escrito por qualquer outra pessoa, mesmo que seja Charles Spurgeon. Você vai lá e compra o livro 500 sermões de Charles Spurgeon. Pronto, eu tenho sermão para pregar a minha vida toda. Serão sermões que com certeza não vão falar aos ouvintes. Me perdoe, irmãos. Aquele sermão foi para aquele dia, para aquele momento que Spurgeon pregou. Quantas vezes eu quis pregar um esboço meu, antigo,
E o Espírito Santo me incomodou a pregar algo novo. Irmãos, aconteceu com o pastor Marconi, domingo retrasado, né? Domingo retrasado. O pastor Marconi foi na congregação de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e levou uma mensagem de manhã. E à noite ele pregou aqui. E quando eu fui ouvir a pregação que ele pregou à noite, eu pensei que era a mesma pregação que ele pregou lá de manhã, e não foi. E não me lembro se foi ele mesmo que disse, ou o pastor Geraldo me contando, que até que ele queria pregar a mesma mensagem, mas ao longo do dia o Espírito Santo deu a ele outra palavra para trazer para cá. E as anotações dele, se é que ele faz anotações, também não sei, mas ele já tinha aquilo pronto. Ele poderia repetir a mensagem, mas ele não fez isso. Então, não use esboços de terceiros. Faça o seu próprio esboço. Pastor, como fazer esboço? Esboço é uma coisa simples, irmãos. São anotações com início, meio e fim. Toda pregação tem que ter um início, uma introdução. Essa introdução tem que ser interessante, tem que despertar a atenção dos ouvintes. Logo após você iniciar falando algo que tem a ver com a mensagem, você vai para o texto que você leu e mostra que a introdução que você fez tem a ver com o texto que você leu. A maioria das minhas pregações são assim, podem perceber. Depois que eu mencionei o texto, então eu vou dizer claramente qual é o propósito daquela pregação. O nome disso, tecnicamente falando, é proposição. Qual é o propósito da minha pregação? O ouvinte, ele quer saber, eu estou aqui sentado ouvindo isso com que propósito? Logo no início, por exemplo, digamos, dessa aula, né, não é uma pregação, logo no início dessa aula, eu mostrei o propósito. Eu disse o que nós vamos examinar aqui. Então, vocês sabem exatamente onde eu quero chegar. E ainda que fique em suspenso onde eu quero chegar, pelo menos que o pregador, ele coloque essa curiosidade, onde é que isso vai chegar? Mas ele tem que fazer isso logo no início da pregação. Então a pregação tem a introdução, depois tem o desenvolvimento. Preferencialmente, preguem em um texto bíblico, não em um tema somente, mas em um texto. Se você, por exemplo, vai pregar sobre perdão, não pregue apenas sobre um versículo que fale de perdão. Pregue num texto que fale de perdão, de preferência até um texto onde o perdão seja ilustrado, como na parábola de Jesus que ele conta, do credor incompassivo, ou então vá lá no Antigo Testamento, na história de José, que perdoou os seus irmãos. Pregue sempre que possível em um texto, porque assim, além de você não correr o risco de pregar heresia, de pregar algo fora da palavra, você ajuda os ouvintes a aprenderem mais sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura Sagrada, a conhecer mais a Bíblia. E quando na leitura diária eles chegarem naquele texto, eles vão lembrar da sua pregação. É isso que vai acontecer, porque você pregou um texto, você não pregou apenas um tema. Então evite pregações temáticas que podem nos levar a pregar coisas fora da palavra. Sétimo, pregue com firmeza. Não basta apenas você tirar o né da mensagem. Se você não acredita no que você está pregando, não pregue. Ou você crê no que você está pregando, ou é melhor você não pregar. Aqueles que estão aqui há vários anos sabem que por no mínimo 3 meses, em certo ano, não me lembro agora exatamente que ano foi, eu fiquei sem pregar, de propósito. O pastor Sandro lembra disso? Eu comuniquei os pastores e disse: amados, eu estou numa crise de fé, e enquanto isso não se resolver em mim, eu não vou pregar, porque eu posso levar dúvida para os ouvintes. E naqueles 3 meses, em que eu fiquei sentadinho, só ouvindo os meus irmãos pregarem, eu fui curado pelo Senhor.
A palavra de Deus pregada pelos meus irmãos na unção do Espírito Santo me trouxeram cura. Obrigado, meu amor. Está chegando no amém, mas chegou a tempo. Obrigado. E, irmãos, assim nós temos que examinar o nosso coração. Eu realmente creio na palavra? Eu estava sendo bombardeado com uma teologia por meio de livros, por meio de vídeos, que me fizeram esmorecer na fé. E então, graças a Deus, houve uma restauração em mim pelo Espírito Santo por meio da palavra. E aquilo foi maravilhoso. Então, eu realmente passei por uma experiência bem difícil como pastor. Foi a mais difícil da minha vida, irmãos. Foi no meu coração. No meu coração. E hoje há pregadores que não tomaram esse cuidado, não aqui, graças a Deus, mas há pregadores que não tomaram esse cuidado e estão indo por um caminho de heresia. Eles deveriam ter pisado no freio para se dedicarem à oração e a ouvir a palavra e ver o que o Espírito Santo iria falar com eles. E assim aconteceu comigo, para a glória de Deus. Então, temos que pregar com firmeza. Com firmeza. Ou eu creio na palavra ou não creio. Se você não crê de fato, então não aceite um convite para pregar. Porque se você não acredita na palavra, ninguém vai acreditar em você. E em oitavo e último lugar, a dica mais importante de todas, e com isso concluímos: não se deslumbre. Não pense que os aplausos quando você está pregando são para você. Não são para você. Não são para mim. São para Deus. São para a palavra. São para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São para o Espírito Santo. Mas não é para mim. Não é para a minha carne. Não é para o meu intelecto. Não é para o meu ego. Por isso, amados, podem perceber, toda vez que há um aplauso durante uma pregação minha, eu sempre digo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O mesmo em relação a quem ministra louvor, a quem terminou de fazer uma oração. Quando nós aplaudimos no final de uma oração, por que fazemos isso? Fazemos isso para exaltar a Deus. Então que aquele que terminou de orar diga glória a Deus. Aquele que está ministrando louvor, diga glória a Deus. Tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado, irmãos. Quando você for chamado para pregar e aplaudirem, imediatamente ao tomar o microfone, se tiver microfone no local, diga glória a Deus. Podem notar, esse é o exemplo que eu tenho dado aqui. E não somente aqui, em qualquer lugar que eu esteja. Porque eu sei, de mim mesmo, irmãos, eu não tenho nada a oferecer. Mas isso aqui é o tesouro mais maravilhoso do universo, irmãos. A palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras que foram deixadas pelo Senhor jamais passarão. A palavra de Deus jamais passará. O nosso compromisso é com a palavra. Temos que pregar a palavra para a glória de Deus somente. Amém.